Graça e paz, queridos irmãos, eu os cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, que nos acompanha, eu peço a você para aquietar o seu coração, chamar a sua família, os seus amigos que estão com você para perto, para que a gente possa agora orar ao Senhor para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E você que está aqui conosco, eu te convido a se colocar de pé para que nós façamos mais uma vez essa oração, colocando as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Feche os seus olhos, nós iremos orar. Pai querido, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite. Todos nós que adentramos nesse lugar estamos desejosos da Tua palavra, da Tua presença e da transformação que o Senhor pode trazer constantemente em nossas vidas. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está na casa de cada um que essa mensagem está chegando, porque a Tua palavra nos garante e nos permite confiar nisso, Deus. Que esse seja um tempo de transformação em nossas vidas, mas acima de tudo, seja um tempo em que nós renderemos o nosso coração e a nossa vida, a Tua santa vontade, em louvor e exaltação ao nome do nosso grande, poderoso e amável Deus. Nós queremos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, bendizê-lo por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa história. Por isso nós oramos diante do Senhor nesse momento, clamando a Tua presença, clamando o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e eu convido você na sua casa também compartilhar esse momento com as pessoas próximas a você, para que elas tenham acesso a mensagem do Evangelho de Cristo. E eu chamo aqui o pastor Enésimo para continuar nos conduzindo nesse momento, por favor. Graça e paz, queridos presentes e os nossos irmãos que estão remotamente, que possamos de fato celebrar o nosso Rei, o nosso Deus, aquele que governa em todas as circunstâncias. E convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Nós vamos ler o primeiro parágrafo do Isaías 9, que vai do versículo 1 até o 7º. Isaías, capítulo 9, os 7 primeiros versículos. Eu quero convidar você para ficar de pé, você que está aqui, para que nós reverentemente leamos a palavra do Senhor. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês podem assentar, queridos. Tempos de crise exigem palavras de esperança. Israel está vivendo num período de profunda crise
aqui. A escuridão, a aflição, a dor, a desesperança quer tomar conta do coração deles. E aí o profeta Isaías diz uma palavra linda: virá um tempo, um novo rei, o rei que implantará um reino de paz e justiça. E nesse reino, que virá através de um menino, ele trará a verdadeira paz, ele trará a verdadeira justiça. E a verdadeira paz significa reconciliação com Deus, e a verdadeira paz significa comunhão com os irmãos, e a verdadeira paz significa um coração equilibrado, um coração, uma mente leve e que adora a Deus em todas as circunstâncias. Eu penso que, como disse hoje de manhã, que nós estamos iniciando a semana e nós não sabemos quais são os desafios que nos vêm, mas uma boa maneira de começar a semana é chamando o príncipe da paz para fazer parte do nosso coração, da nossa trajetória, da nossa vida. Jesus quer estabelecer um reino, não um reino que vai derrubar os impérios, os impérios políticos, ou os impérios sociais, mas um reino que vai derrubar o império de Satanás e implantar dentro do nosso coração uma expectativa de dias melhores dentro de nós. Eu creio nisso. Se você também crê, o meu desafio é que a gente cante, é que a gente ore, é que a gente busque, é que a gente, como diz a palavra de Deus, persevere no Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem da paz. O Evangelho é a essência da justiça, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Nós vamos entoar um cântico que vai falar sobre esse relacionamento nosso com Jesus. Ele veio ao nosso encontro, Ele veio. Se você puder ficar de pé, sua voz sairá bem melhor e nós honraremos o nosso Deus com esse cântico. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores redeu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor.
de amor. Nós que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve eu estou. Deus, nós nos reunimos aqui por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Nós não fiamos em nossa justiça própria, porque nós nem a temos. Nós não fiamos em nossa capacidade de chegar até o teu coração com as nossas obras, porque são obras mortas por nós mesmos. Nós nos fiamos na obra linda, maravilhosa, graciosa do teu Filho amado lá na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos lavou em Cristo Jesus. Obrigado por esse sangue que foi derramado, essa vida que foi entregue, para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Nosso coração está aqui diante do Senhor, não para conquistar o Senhor, mas para agradecer o Senhor por ter nos conquistado lá na cruz. Louvado seja o teu nome. Tome o coração de cada irmão aqui, que seja um tempo de profunda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina soberano em todas as circunstâncias, em todos os lugares, mas deseja, sobretudo, reinar no nosso coração. Reina em nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Continuamos louvando. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando nosso Deus. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Nosso Deus é tão bom. Ele é o Deus que está com a gente em todo momento. Ele é o Deus que cuida das nossas dores. Ele é um Deus que nos consola nos momentos mais difíceis. Ele é o Deus que traz alegrias para a gente viver, coisas que a gente não merece, mas um Deus que tira sorrisos do nosso rosto e às vezes até mesmo lágrimas de alegria. Esse é um Deus que perdoa a gente dos nossos pecados. Ele é um Deus que tira a nossa culpa, que trata o nosso coração, que tira a nossa mágoa, que reconstrói alianças. Esse é o Deus que a gente serve. E como o salmista diz no Salmo 116, Senhor, o que eu posso te oferecer diante de tudo isso? O que eu posso te dar em resposta a tudo isso? E essa música vai falar que mais que uma canção, eu te darei, Senhor. Eu quero te dar meu coração, eu quero te dar o meu tudo. O Pai deu tudo dele, que foi o próprio Filho, e se entregou por amor a nós. A resposta que a gente tem que dar é a mesma. Deus, te dou tudo, eu renuncio tudo, por amor ao seu nome, por amor ao seu reino. Simplesmente a ti me achego.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque mesmo quando a gente virou as costas para o Senhor, mesmo quando a gente era inimigos do Senhor, o Senhor, com a sua graça, nos alcançou, Pai. Com o seu amor furioso, foi atrás de nós, Deus, e nos alcançou. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor nos escolheu como filhos do Senhor, mesmo sem a gente merecer, Deus. Obrigada porque o Senhor se entregou no nosso lugar. Todo o castigo que era nosso, o Senhor levou, Pai. Deus, obrigada por tanto amor. Obrigada por ter se humilhado tanto, Deus. Deixado toda a sua glória para vir aqui se fazer como homem, Pai. E poder se identificar com a gente, se identificar com as nossas dores, viver tudo que a gente vive, Pai. E obrigada porque a gente pode ter segurança no seu amor. O Senhor é um Deus que tem empatia, e o Senhor se identifica com a gente, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor veio aqui, o Senhor desceu aqui, Pai, para ouvir esse culto que a gente quer prestar para o Senhor, que a gente já está prestando para o Senhor. Apesar das nossas imperfeições, Deus, eu quero agradecer porque o Senhor se inclina para a gente. Deus, eu peço para que o Senhor nunca deixe, Deus, a gente querer tirar o seu Espírito Santo de nós, Deus. Eu quero dizer para o Senhor, Deus, para que o Senhor nos dê força, Pai, para aguentar as tentações, para não cair, Deus, mas a gente quer agradar o Senhor, a gente quer estar com o coração no centro da sua vontade, Deus. A gente não quer perder essa essência da adoração. A gente sabe que os tempos estão no fim, Deus, mas a gente quer ser contado entre aqueles que vai viver eternamente com o Senhor do seu lado, Pai. Em nome de Jesus, crava em nós, Deus, a eternidade. Crava em nós, Pai, o seu amor, o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Podemos assentar. Quando a gente faz um pedido importante para alguém importante, e esse alguém nos ouve, responde positivamente, nosso coração fica agradecido. Nossa palavra é muito obrigado. Nós viemos aqui no domingo passado e pedimos para Deus intervir na família, especialmente na esposa do pastor presidente, né? Ficou bom assim? Pastor presidente. E Deus bondosamente fez isso. A Aline está curada e Deus não permitiu que os demais membros da família, nem o pastor Júnior, nem as meninas fossem atingidos. Então, nosso momento aqui é de gratidão. Antes da mensagem nós vamos fazer uma oração de louvor, de gratidão, de dizer: muito obrigado, Senhor. O Senhor não tem obrigação nenhuma de ouvir a nossa oração, mas o Senhor ouviu bondosamente, portanto nossa palavra é muito obrigado. Nós vamos orar. Curva a sua cabeça, mesmo onde você está. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor podia muito bem nem olhar para nós. O Senhor continuaria justo, porque nós não merecemos. Mas bondosamente o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor veio nos salvando. O Senhor veio nos alcançando. O Senhor veio nos trazendo para perto de Ti. E nesse último momento, nossa palavra é: obrigado pelo que o Senhor fez na família do pastor Júnior. O Senhor bondosamente não só o salvou espiritualmente, não só o chamou para o ministério, mas o Senhor tem sustentado a vida dele e de sua família nesses dias. Isso é prazeroso para o nosso coração. Portanto, nossa palavra é: muito obrigado, Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo bom. E o nosso coração só tem uma coisa a dizer:
agradecidos estamos. Louvado seja o teu nome. Continue com a tua mão estendida sobre essa igreja, e que a gente possa não só ouvir a tua voz agora, mas colocar nossos pés, nossas mãos, nossas mentes, todo o nosso ser à disposição do Senhor para fazer a tua vontade, para viver o teu reino. Como já foi mencionado aqui, os dias são difíceis, mas o Senhor é o mesmo. Ajuda-nos a ser parecidos com o Senhor nesses dias difíceis, Pai. No nome de Jesus, fala conosco. Nós entregamos o reverendo David nas tuas mãos. Que o Senhor ministre a nós e às pessoas de casa, pela boca do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, 4º capítulo. Nós leremos do verso 2 até o verso 6. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao verso 6. E mesmo assentado, reverentemente, eu te convido a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Colossenses, 4º capítulo, verso 2 ao verso 6. Assim diz a palavra do nosso Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Nós já fizemos isso, mas faremos mais uma vez. Deus, esse é o momento mais importante de qualquer culto, Deus, que é o momento em que o Senhor, através da tua santa e sagrada Escritura, o Senhor falará aos nossos corações. E aqui nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. É certo que nós temos sido ministrados pelo Senhor constantemente, mas nós queremos não apenas ouvir, não apenas entender, mas que essa palavra possa entrar no nosso coração e possa gerar frutos para a glória do Senhor. Que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a tua palavra nos confronta a fazer, Deus. Sim, nós precisamos do Senhor para isso. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos do Senhor, e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, nós clamamos a tua misericórdia, a tua graça nesse momento, para que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com vocês sobre esse tema que diz para nós práticas que evidenciam, tá certo? Práticas que evidenciam uma vida transformada. Práticas que precisa haver no coração e na vida daquele homem e daquela mulher que teve a sua vida transformada. Práticas que remetem ao que acabamos de cantar. Reina em mim, Senhor, com teu poder sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Então, se nós cantamos isso de fato com o nosso coração rendido ao Senhor, nós precisamos olhar para esse texto aqui e ver as práticas que o apóstolo Paulo traz aqui, que precisa haver na igreja de Cristo. E eu quero começar esse tempo contando uma história para você. Tem um comentarista bíblico muito famoso e muito usado na nossa geração, chamado N.T. Wright. E ele conta uma história para ilustrar o que acontece aqui nessa carta rapidamente. É a história de Susan, uma jovem que decidiu comprar uma casa. E ela efetuou essa compra. E ela comprou uma casa que era muito linda e tinha um quintal imenso. Só que nesse quintal as flores estavam mortas, porque a casa ficou muito tempo desocupada. Então não tinha vida nenhuma nesse jardim. E até que ela então compra a casa, adentra a casa, arruma todas as coisas, e depois de um tempo um amigo dela se aproxima dela e vem visitá-la. E ele traz consigo uma semente.
E ele diz para Susan o seguinte: Susan, aqui estão algumas sementes, e eu quero que você coloque essas sementes no seu jardim, porque certamente o seu jardim será transformado. E a história diz que depois de alguns dias, menos de um mês, aquele jardim que estava deprimente, mortos, sem alegria nenhuma, sem perfume nenhum, foi transformado por aquelas sementes. E aquelas sementes não apenas trouxeram flores, mas também trouxeram frutos, porque aquelas plantas, aquelas árvores amadureceram e trouxeram frutos. Então Susan pega o telefone e liga para o seu amigo: olha, o que é isso? Que semente maravilhosa é essa? E o seu amigo fala: olha, Susan, não sei. A única coisa que eu sei é que elas são novas e que elas estão transformando os jardins pelo mundo. Essa é a história que eu queria conversar com vocês nesse tempo. Por que ela ilustra o que nós queremos dizer aqui nessa noite? Porque o apóstolo Paulo, se pudéssemos resumir um pouco do que ele quer passar para a igreja de Colossenses, ele está exatamente falando dessa semente. Porque ele é um homem que foi usado por Deus para semear a palavra de Deus nos vários continentes, e até que nesse lugar que Paulo nunca pisou. Paulo não foi o plantador dessa igreja, mas essa igreja só foi plantada porque o apóstolo Paulo, com um ato de fé, anunciou a mensagem do evangelho, e alguém foi recebido essa mensagem, transformada a sua vida e propagada essa mensagem. Então, essa história de Susan ilustra muito bem como era a vida do povo de Colossos, da igreja de Colossos, antes do evangelho. Era um jardim sem vida, sem cor, sem perfume. Mas essa história não apenas ilustra a vida de Colossos, a igreja de Colossos, mas ilustra a minha vida e a sua vida. Porque todos nós fomos como esse jardim, sem vida, sem cor e sem perfume. Até que um dia, Deus colocou alguém no nosso caminho que lançou essa nova semente no nosso coração, e aprove a Deus transformar, regenerar e dar uma nova vida para nós. E aquilo que era morto, aquilo que estava condenado ao inferno, condenado a uma eternidade longe de Deus, foi regenerado, trouxe vida. O sacrifício de Cristo naquela cruz trouxe vida, trouxe luz, trouxe perfume e trouxe cores para as nossas vidas. É exatamente isso que nós queremos dizer hoje, porque nós éramos como esse jardim, mas Deus transformou nossa história. Só que ao mesmo tempo Deus não transformou nossa história para nós continuarmos vivendo do jeito que nós vivíamos antes. Precisa haver frutos, precisa haver evidências dessa transformação que é a vida diária do evangelho. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo demasiadamente vai falar que Deus nos salvou, mas existe uma responsabilidade sobre nós, que é se revestir do novo homem e se despir daquele velho homem, daquele velho jardim. O apóstolo Paulo em várias cartas vai trazer essa ideia. E aqui nesse texto nós queremos aqui ver 3 práticas que evidenciam essa transformação do evangelho no nosso coração. Essa lista de 3 não é extensiva, não é única, não são essas 3 coisas apenas que devem estar na nossa vida, mas elas são uma base de uma vida transformada pelo evangelho. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sermos perseverantes na oração. Perseverantes na oração. William Hendrickson, um outro comentarista muito famoso, diz que a oração é a expressão mais importante da nossa vida, porque a oração vai trazer para nós uma certeza, se aquilo que nós acabamos de cantar aqui é de fato verdade. Quando nós falamos que Deus precisa reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre os sonhos que nós temos, isso traz a nós a convicção de que é uma vida dependente a Deus. E a oração é uma expressão de alguém que foi transformado e agora confia plenamente no Senhor, e em qualquer circunstância, sejam elas boas ou ruins, vai derramar o seu coração em oração, dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Acontece que no reino de Deus, ao contrário do que já foi bradado na nossa história, a história do Brasil, independência no reino de Deus é morte.
Independência no reino de Deus é morte. E nós provamos, nós demonstramos às pessoas que estão ao nosso redor que nós fomos transformados para o Evangelho quando nossos joelhos se dobram diante de Deus em clamor a Deus, em dependência a Deus. Só que existe um porém. Nós só oramos quando queremos, que geralmente nós não vamos querer, porque há uma disciplina que precisa ser trabalhada na nossa vida, há uma guerra desse novo homem contra esse velho homem. Então, se depender somente do nosso querer, nós não vamos querer. E também nós só oramos quando as coisas apertam. Quando a situação na nossa casa começa a ficar ruim, a gente começa a orar. E isso não demonstra uma dependência de Deus, pelo contrário, demonstra que a nossa relação com Deus é mercantilista. Deus vai nos dar algo, nós precisamos. Então, a oração é algo tão necessário como a respiração em nossas vidas. Não é à toa que 2 cartas após essa carta que nós estamos lendo, tem um texto em 2 Tessalonicenses 5,17 que diz que nós devemos orar sem cessar. E um outro perigo que às vezes nós cometemos, dizendo que a oração vai mudar a vontade de Deus. E isso não é bíblico. A oração não serve para que nós movamos o coração de Deus para aquilo que nós queremos. A oração serve para acomodar esse coração aqui no centro da vontade de Deus para nós. A oração não abre uma chave no céu para Deus derramar as coisas sobre nós, mas abre o nosso coração para que Deus derrame a sua vontade no nosso coração e na nossa vida. Se Ele é o Senhor, se nós cantamos para Ele reinar em nós, nós precisamos humildemente clamar: Senhor, seja feita a sua vontade, não a nossa. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ao ensinar a oração modelo, Ele diz para nós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. A oração não vai mudar a vontade de Deus, mas vai mudar o nosso coração para que nós nos contentamos com aquilo que Ele tem para nós. E a palavra de Deus diz que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, de alegria. É óbvio que a vontade de Deus para nós é muito melhor do que a nossa mesma, mas a gente se perde, e nós precisamos ser perseverantes na oração. Outro termo usado pelo apóstolo Paulo é o termo vigiando. A ideia aqui é de um soldado que sempre está em sentinela, um soldado que não sabe de onde vai vir o perigo, mas ele está preparado, vigiando, atento. E nós precisamos ser isso. Tem um escritor que diz o seguinte: olha, nós não temos que vigiar a nós mesmos, o que seria deprimente. Não temos também que vigiar a Satanás, o que causaria em nós uma distração. E muito menos temos que vigiar os nossos pecados, o que seria desanimador. Mas aqui o mais importante está no final dessa frase: os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus Cristo. E nós só fazemos isso quando dependemos em oração de Deus. Tem um salmo, Salmo 121, que diz: olho para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos ser vigilantes, e a única maneira de sermos vigilantes é que os nossos olhos estejam fixos em Cristo, e não nas circunstâncias. Porque se os nossos olhos estiverem nas circunstâncias, nós seremos tentados a não orar, a não buscarmos a Deus, a não buscarmos a vontade dEle para nós. Sejamos vigilantes, e o apóstolo Paulo completa: vigiando com ações de graças. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz para nós que não existe nenhuma arma pior para acabar com a nossa vida de oração do que a murmuração, porque nós temos a murmuração no nosso coração. É interessante você ver a história da igreja de Deus no Antigo Testamento. O povo foi tirado do Egito, Deus operou grandes maravilhas e foi levado ao deserto. E no deserto, depois de ver a mão de Deus fazendo maravilhas, eles têm a audácia de dizer: ah, quem nos dera morrer no Egito, quem nos dera estarmos naquela terra de escravidão. Porque mesmo que nós fomos libertos e transformados, o nosso coração ainda tem esse velho homem
que luta para que a gente volte ao passado. E às vezes a gente pensa, o povo de Israel era, eu sou assim, nós somos assim. A igreja do Novo Testamento era assim. A igreja do Novo Testamento, e não existe arma pior para acabar com a nossa vida de oração do que a murmuração. Isso traz para nós que nós precisamos ter um coração transbordante de gratidão. E a gratidão, ela reforça a nossa vida de oração. A gratidão traz alegria, traz disposição para nós orarmos, porque a gratidão é remetida a quem Deus é, um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus santo, justo e perfeito. Mas a gratidão também traz a convicção no nosso coração que Ele faz coisas maravilhosas por nós. Ele faz o impossível pelo seu povo. Aquilo que nós não podemos tocar, aquilo que nós não podemos arrumar, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. E é por isso que o nosso coração precisa praticar essa oração, essa gratidão, essa vigilância em gratidão a Deus. Tem uma frase que diz o seguinte: saber quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, só tem uma coisa que vai ser fruto desse conhecimento: louvar a Deus em gratidão. Saber quem você era, como aquele jardim sem vida, sem cor, sem perfume, e saber quem Cristo é, aquele que foi enviado, a semente celestial enviada a essa terra, que foi colocada debaixo da terra e brotou vida em nossos corações. E isso gera em nós gratidão, porque nós não poderíamos fazer nada disso. E por último, a última expressão que o apóstolo Paulo também traz no começo do verso 3a, diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo por nós. E aqui traz uma ideia de uma oração intercessora. Nós não podemos apenas orar por nós mesmos, mas nós precisamos orar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos orar pela nossa igreja, nós precisamos orar pela nossa família, nós precisamos orar pela nossa nação. Essa prática o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Colossos a orar por eles. E nós precisamos então sermos perseverantes na prática, na disciplina da oração. Segunda coisa, nós precisamos ser perseverantes no anúncio do Evangelho. Perseverantes no anúncio do Evangelho. Tem um pregador muito famoso chamado Charles Spurgeon. Ele foi nomeado pelas pessoas como o príncipe dos pregadores. O homem era usado por Deus. E a história diz que certa vez um homem saiu da sua cidade natal e foi para Londres, e em Londres ele quis conhecer então a igreja de Spurgeon. E a história diz que ele foi à igreja e Spurgeon estava lá. E aí conversa vai, conversa vem, Spurgeon diz para esse homem: olha, você quer saber o segredo das minhas pregações? O homem, claro, certo, ele achou que ele ia abrir um comentário bíblico, que ele ia... Spurgeon então pegou esse homem e caminhou com ele até o subsolo daquela igreja, onde tinha um espaço como esse aqui. E Spurgeon falou: aqui está o segredo das minhas pregações. Mas ele: como assim, pastor? Porque enquanto eu estou lá em cima pregando, centenas de membros da nossa comunidade estão aqui embaixo, de joelhos, intercedendo para que Deus me use no anúncio do Evangelho. Olha o que esse homem chamado príncipe dos pregadores falou: que a chave do seu ministério não era a sua homilética, não era a sua verbalização, mas era joelhos da comunidade dobrados, intercedendo para que Deus usasse a pregação, para que pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós, verso 3 e 4, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. É interessante que o apóstolo Paulo não está orando pela sua segurança ou pela sua liberdade. Paulo está preso, algemado, e não porque ele era um corrupto, não porque ele fez alguma coisa errada, mas porque ele anunciava o Evangelho.
E se fosse eu e você, certamente, nós presos, nós oraríamos, pediríamos para a igreja: ore pela minha liberdade, ore para que Deus me mantenha seguro aqui nessa prisão que é horripilante. Mas não, ele pede à igreja que interceda, que ore para que ele seja um instrumento de Deus, alcançando mais e mais corações. Isso traz para nós que nós precisamos orar e interceder por aqueles que estão colocados estrategicamente nesse local de anúncio do Evangelho, pastores, missionários e líderes de igrejas. Nós precisamos ser intercessores deles. E aí, tá bom, pastor, nós vamos orar e vocês vão pregar o Evangelho. Não. A palavra de Deus diz, Mateus 28, 18 a 20: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, todos aqueles que são os meus discípulos devem ir e pregar o Evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não apenas devemos ser intercessores, mas eu e você, não importa a nossa posição, que são questões diferentes, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu e você fomos chamados como discípulos de Cristo, a sermos anunciadores, proclamadores dessa verdade absoluta de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Entre outras palavras, e usando a ilustração inicial, nós precisamos ser como aquele amigo de Susa, que ofertou sementes que transformaram o seu jardim. Eu e você temos nas mãos, confiados por Deus, para participarmos dessa missão, que essa semente está nas nossas mãos, para jogarmos nos terrenos que estão ao nosso redor, nas vidas que estão ao nosso redor. E o mais interessante disso é que o resultado não está na minha e na sua mão. O resultado está na obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos anunciar, quer indo, quer ficando, quer trabalhando, quer estudando, precisamos anunciar, ser perseverantes nesse anúncio do Evangelho, porque o resultado, quem faz é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Por mais habilidosos que sejamos, por mais eloquentes que sejamos, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Devemos ser perseverantes no anúncio do Evangelho. Mas para sermos anunciadores e proclamadores, precisamos conhecer a Deus. Essa semana, na nossa reunião de oração, já faço um convite para você que está aqui, ou você que está aqui conosco. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos estudado o livro dos Salmos. Tem algumas pessoas participando perto daquilo que poderia participar, mas tem sido um tempo abençoador para nós. E nessa semana nós estudamos o Salmo 34, e o verso 8 diz uma expressão que nos traz essa realidade: provai e vede que o Senhor é bom. E provai tem a ideia de ser um relacionamento íntimo. Então eu só serei um proclamador, um anunciador do Evangelho, se eu conheço de fato quem Deus é. E eu costumo dizer que a mensagem do Evangelho é como se nós hoje descobríssemos a cura do câncer, ou a cura do Covid-19. Qual que é o nosso papel se nós descobríssemos hoje a cura dessas duas doenças terríveis? Sair gritando: olha, eu descobri, ninguém mais vai morrer, a vida de vocês serão transformadas. Ninguém que descobriria uma cura como essa guardaria para si. Nós precisamos ser essas pessoas que anunciam que nós descobrimos a cura para toda maldição, para toda morte, para tudo aquilo que nos afastava de Deus. E por que nós não fazemos isso? Talvez porque nós não temos esse relacionamento íntimo com Deus. Nós não estamos provando dele. Que eu e você sejamos, como o pastor Onésimo falou semana passada, esses famintos que descobriram onde tem pão e está chamando as pessoas para vir comer e saciar essa fome que ninguém e nada pode saciar a não ser Deus e a mensagem do Evangelho que transformou a minha vida e a sua vida. E por último,
e não menos importante, nós devemos ser perseverantes na vivência do Evangelho. Acompanhe comigo o verso 5º e 6º. Diz assim a palavra de Deus: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós estamos falando sobre evidências que comprovam, que demonstram uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Falamos que precisamos ser perseverantes na oração, perseverantes no anúncio, mas não tem como sermos perseverantes no anúncio se nós não vivermos aquilo que nós estamos proclamando. E é um costume quando nós chegamos nessa ideia de testemunho, de uma vida que testemunha Cristo, a sempre pensar no erro dos outros. Mas eu chamo a mim e a você nesse momento a olhar para você e ver o que Deus está falando com você, porque Deus certamente está falando com cada um de nós. Esquece quem está do seu lado, esquece quem está fora daqui. Nós precisamos olhar para nós, e a palavra de Deus diz para nós que não tem como nós sermos perseverantes no anúncio do Evangelho se nós não somos perseverantes na vivência daquilo que nós pregamos. A primeira expressão que eu quero lembrar com vocês aí: portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Obviamente, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja, a igreja de Colossos, ele está dizendo para nós que precisamos nos portar com sabedoria mediante daqueles que não conhecem o Evangelho. Isso é aplicável para os nossos corações. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer para nós é que nós precisamos ter cuidado e zelo para que nós não façamos nada para que ao fazer algo ou dizer algo, nós sejamos pedra de tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, igreja, vocês precisam anunciar o Evangelho, mas vocês precisam se portar com sabedoria diante daqueles que não conhecem o Evangelho, porque não adianta nada vocês proclamarem se vocês não viverem. Aliás, essa semana se tornou fato na mídia duas coisas que envergonham a mim e a você que somos chamados de cristão. E não estou colocando esse caso para você falar, porque geralmente nós usamos isso para falar: olha para você ver como existe gente má nesse mundo. Eu estou falando da Flor de Lis, uma deputada cristã, que se diz cristã, que matou, tudo indica, né? As investigações estão caminhando, mas a polícia já está bem à frente que ela matou o seu marido. Tem uma frase que chama atenção nessa história, que a polícia divulgou, que eu não sei se a polícia divulgou, mas eu vi na internet, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. Ela diz que ela não poderia se separar do seu marido para não envergonhar o nome de Cristo, mas ela matou o seu marido. E outro caso, o pastor Everaldo foi presidente do Partido Socialista Cristão, foi candidato à presidência nas duas últimas eleições. Ele foi preso, acusado de participar de um esquema de corrupção na saúde do estado do Rio de Janeiro. E eu não estou colocando esses casos, mais uma vez, para falar: olha para você ver como tem gente que não serve a Deus, que é má no seu coração. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos sempre ter um bode expiatório. Mas eu e você, se não for o Espírito Santo de Deus, se não for essa vida de oração, se não for essa vida de dependência, nós somos capazes de fazer igual ou muito pior, porque a nossa essência é má, o nosso coração é corrupto. Então não estou trazendo esse caso para você se sentir melhor, mas para você se sentir dependente da obra de Deus na sua vida. Aliás, tem uma história que diz: certa vez um cristão foi trabalhar numa fábrica. Ele trabalhou durante 3 anos, e até depois desses 3 anos, um dos seus colegas de trabalho falou: nossa, você é crente? Trabalhei com você 3 anos aqui, eu nunca descobri isso. Porque a sua postura, a sua fala, seus sonhos, seus ideais não condiziam com aquilo que ele professava ter.
Eu estou falando isso para que nós tenhamos uma responsabilidade com o nosso nome, com a nossa palavra, com o título que nós temos de cristãos. A história conta que antigamente os pastores, quando iam abrir uma conta nas lojas, as pessoas nem pegavam documento, porque não, você é um pastor, você pode abrir e pegar o que você quiser e pagar como você quiser. E a história dos nossos dias é que se você é pastor, você não tem garantia nenhuma de abrir uma conta, porque infelizmente muitos, não são a maioria, não honra o seu nome, não paga a sua dívida. E uma coisa que a gente nunca costuma falar dentro da igreja: pagar a nossa dívida. Tem cristãos que dentro da igreja levantam as mãos, oram, louvam a Deus, estão pregando, mas lá na loja está devendo e não se importa com isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que zela pelo nome que carrega, o nome de cristão, ou seja, pequenos cristos, né? Outra coisa que o texto traz para nós é a ideia de aproveitar as oportunidades. Essa ideia de aproveitar as oportunidades, ela vem de um termo que tem a ideia de um comércio. E aí eu citei o exemplo hoje de manhã que nessa pandemia nós tivemos muitas pessoas que tiveram um estalo e aproveitaram essa dificuldade nas relações de comércio e abriram seu negócio e estão bombando com seus negócios. Esse termo de aproveitar aqui é exatamente essa ideia, de que nós precisamos estar atentos, porque certamente, e aí muda totalmente o contexto aqui, Deus vai dar oportunidade para sermos anunciadores do Evangelho através do nosso testemunho. É estarmos atentos, estarmos com os olhos em Cristo, para que Ele nos use onde e quando Ele bem entender. Eu sempre cito o exemplo que uma coisa que é corriquente à nossa vida é irmos no banco, e no banco geralmente tem uma fila enorme, e no banco geralmente nós começamos a reclamar de tudo, reclamar do caixa que está demorando, de alguém que passou à frente. Por que nós não usamos esse tempo para falar da mensagem do Evangelho? Por que você não usa as oportunidades que Deus tem dado a você, para você demonstrar não apenas com a sua vida, mas com a sua boca, aquilo que Deus tem feito na sua história? Nós precisamos estar e aproveitar cada momento que Deus está dando a nós, de usarmos em viver e em proclamar o Evangelho. E aí último verso, verso 6, traz para nós o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui o apóstolo Paulo faz uso do sal. E o sal é muito corriqueiro para nós, para você que cozinha na sua casa, ou para você que come fora. Se você ou alguém colocar na comida muito sal, o que vai acontecer? Vai ficar terrivelmente difícil comer aquela comida. Mas se você, ao contrário, você não colocar nada de sal, você consegue até comer, mas a comida não tem sabor. A carne não tem sabor de carne diferente daquela que vem com sal temperado. O apóstolo Paulo faz uso dessa ideia para dizer para nós que precisamos usar as nossas palavras, testemunhar como sal para a nossa comida, temperada na medida certa, e não existe nenhuma coisa tão deliciosa quanto você comer uma comida bem temperada. Ou seja, eu e você que somos cristãos, precisamos ser o tempero dessa geração. Quando as pessoas começarem a reclamar, você tem a palavra de ânimo, de incentivo, de gratidão a Deus. Quando as pessoas estiverem caídas, chorando, você tem palavra de consolo para essas pessoas. Se as pessoas precisam, você vai servi-la. Você vai honrar a Deus com a sua vida. Entre outras palavras, Deus está chamando a igreja de Cristo a usar a sua palavra e a usar a sua vida para responder os questionamentos da nossa geração, para proclamar o Evangelho de Cristo. Diante de uma sociedade inimiga de Deus, que não conhece a Deus, a minha boca e a minha vida precisa ser como um tempero, para que essa podridão que existe no mundo seja
transformada pela mensagem do Evangelho. E para encerrar, outro comentarista chamado Wiersbe, ele diz para nós o seguinte: é preciso haver uma coerência entre a forma que nós vivemos e nós falamos. Uma vida de indiferença cala o testemunho dos lábios. Quando o caráter, a conduta, a conversa trabalham juntas, o resultado é um testemunho eficaz. Precisa haver uma coerência naquilo que nós proclamamos e vivemos. Já disseram na história que o maior testemunho a favor do Evangelho é alguém que fala e vive aquilo que fala. Mas o pior testemunho contra o Evangelho é alguém que fala e não faz. A mensagem precisa ser proclamada. Sem proclamação não há salvação, mas também precisa ser vivida, porque senão se torna apenas um discurso, e não essa semente do Evangelho, capaz de transformar o mais vil pecador. E a começar de mim, eu quero ser alguém que não apenas proclama, mas vive essa mensagem, em todos os seus relacionamentos, e em todas as suas conversas. Que nós sejamos assim, que a igreja de Cristo seja assim. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar e depois cantaremos ainda mais uma canção, e posteriormente o nosso pastor Onésimo, irá impetrar a bênção no final desse momento. Se você puder, fique de pé, por favor. Senhor, aqui estamos, agradecidos ao Senhor, porque de fato, o Senhor transformou a nossa história. Estávamos perdidos, estávamos condenados a uma eternidade longe do Senhor. Não havia vida, não havia cor, não havia sonho, não havia esperança em nossos corações. Mas um dia, o Senhor lançou sobre nós, nessa terra, a melhor semente com S maiúsculo que poderia haver. Jesus Cristo, que viveu obediente ao Senhor, mostrando como deveria ser uma vida de obediência e dependência, mostrando como nós deveríamos ser cada vez mais levados a anunciar essa mensagem de boas novas, e também mostrando que a vida precisa proclamar assim como as nossas palavras, Deus. Mas esse Jesus foi rejeitado pelos homens, foi moído naquela cruz, foi traspassado para que o Senhor se aproximasse de nós novamente, porque o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a vida, o castigo que transformou a nossa história estava naquela cruz, que de braços abertos mostrou para nós como deve ser a nossa vida, a vida do cristão. E o Senhor nos chama a essa vida de dependência, a essa vida de anúncio e de vivência, Senhor. Que esse seja cada vez mais o desejo do meu coração. Senhor, não permita que nós sejamos aqueles que proclamam, mas não vivem, Senhor. Não permita que nós sejamos aqueles que conhecem a Tua Palavra, mas não colocam os seus joelhos diante do Senhor em oração e dependência, Pai. Nós precisamos do Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E esse é o nosso clamor como igreja, que nós sejamos dependentes e anunciadores, e vivenciamos de fato aquilo que pregamos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor transformou nossa história, e nós precisamos evidenciar essa transformação, essa novidade de vida que nós temos no nosso coração. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Faça brilhar
Ora, queridos meus, amados do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a terna e bondosa consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podem ser.